Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e vamos dar continuidade à nossa série Os Milagres de Jesus. Essa série abençoada que já tem nos mostrado o grande poder que o Senhor Jesus tem sobre todas as coisas. E hoje nós vamos falar do milagre de Jesus acalmando a tempestade. Quem não já leu essa passagem ou já ouviu essa passagem bíblica? E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco para conhecermos o valor espiritual de mais esse milagre de Cristo. Irmão Alisson. Pode ser a todos. Hoje falando de um dos milagres de Jesus mais conhecidos, alvos de muitas pregações, muitos vídeos motivacionais, desenhos animados, sempre vai ter. A passagem de Deus acalma a tempestade. Uma passagem que tem um significado muito importante na nossa vida, que a gente deve analisar ela parte por parte, devagarinho, para entender o que Deus está querendo nos dizer nessa passagem. Bom, Leandro. Paz Senhor a todos. É impressionante o que esse versículo fala, né? Quando Cristo ele acalma a tempestade e ele mostra que ele tem poder nos céus, em si, na terra e nos mares, ou seja, o seu poder não tem limite, o seu poder se estende a todas as coisas, não há nada que impeça o agir de Cristo e a autoridade que ele tem. Que a gente vem aprender e meditar nesse versículo e conhecer essa história maravilhosa que é o período em que os discípulos fazem a travessia, né? E nesse período acontece essa tempestade e Cristo ele acalma a tempestade, ou seja, se nós estivermos passando por tribulações, devemos confiar em Cristo, que ele tem poder e autoridade para nos trazer paz e tranquilidade. Vamos meditar no versículo que está em Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim: E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Como foi dito assim, quando Jesus acalmou aquela tempestade, ele mostra que ele tem poder sobre todas as coisas. E não importa, muitas vezes nós passamos por problemas, por situações que em nossas vidas parecem ser impossíveis de serem resolvidas. E realmente aos olhos do homem são, mas para Deus, o Deus Todo-Poderoso, nada é impossível. Bom, Alisson, o que devemos fazer nas dificuldades, nas tempestades em nossas vidas? Bem, durante a tempestade é o nosso momento de ser mais forte. É o momento de esperarmos no Senhor, o momento de buscarmos mais a Ele. Porque Ele como posso dizer, Ele é uma sombra ao meio-dia, assim dizendo. Ele vai ser nossa proteção, Ele vai ser o nosso guia, Ele vai nos guardar. Então, durante uma tempestade, devemos confiar nele, devemos nos abrigar nele, porque somente ele tem a solução e somente ele vai poder acalmar essa tempestade, pois tem poder sobre todas as coisas na terra, fora dela, em qualquer outro lugar existente. Irmão Leandro, o que devemos fazer nas dificuldades, nas tempestades em nossas vidas? O que fazer nos momentos difíceis, de tribulações, de lutas, e na tempestade que ocorre, né, na nossa vida às vezes, que a gente venha confiar em Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro plano, quando a gente confia no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, não há tribulação, não há luta que venha nos abalar, porque a gente sabe que podemos estar passando por aquele momento difícil, naqueles períodos, mas sabemos que no devido tempo isso vai passar e Cristo ele vai nos dar a vitória. E não há nada
neste mundo que se compara o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Só Ele, né? Só Ele é que acalma as tempestades, a qual nós passamos muitas vezes em nossas vidas. Irmão Alisson, comente a afirmação. Apesar de o cenário ser de possíveis tempestades, devido às montanhas, que era o local que eles estavam, a ordem de Jesus ainda era: passemos para outra margem. Muitas vezes estamos passando uma tempestade, uma grande dificuldade e a gente pensa em voltar atrás, desistir, dizer não é para mim, as coisas se levantaram contra, mas Deus quer o contrário da gente. Ele quer que, por mais que as barreiras venham, a gente ultrapasse. Sozinho não temos força, sabemos disso. Mas estando com Cristo, podemos vencer todo desafio, porque Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar força. Então, por mais que tudo esteja difícil, o Senhor está dizendo: vá a outra margem, continue, seja firme, seja fiel, siga em frente. Então, vamos confiar nele e permanecer no caminho que Ele nos instruiu. Ô Leandro, comente a afirmação. Apesar de o cenário ser de possíveis tempestades devido às montanhas, a ordem de Jesus ainda era: passemos para outra margem. A gente vê aí que há sempre um propósito de Deus em tudo que acontece, né? E Cristo, ele conhecia aquela situação, ele sabia o que aconteceria, mas ele quer que a gente não desista em meio às lutas e tribulações. Ele quer o quê? Que a gente chegue do outro lado, que a gente continue lutando, porque se eu desistir, eu não vou conseguir o meu objetivo. Mas se eu lutar, eu posso ultrapassar as barreiras. Se eu confiar nesse Deus, eu posso ir além do que o meu entendimento, o meu físico me mostra. Eu posso ir além daquilo que os meus olhos podem contemplar. Quando eu confio, quando eu coloco Deus em primeiro plano e conheço a sua vontade, eu sei que eu posso ir além daquilo que os meus olhos veem. E para Deus, o nosso olhar humano ele é muito pequeno, muito limitado. O que Deus tem para cada um de nós vai além do que nós podemos entender. Irmão Alisson, o que acontece quando colocamos Jesus como centro de nossas vidas? Justifica um versículo bíblico. O versículo que eu quero deixar se encontra em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, que vai dizer assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Aqui mostra o reconhecimento que Deus teve com Moisés, por Moisés estar no centro da vontade dele. Moisés, a gente conhece a história dele desde a sua saída do Egito, quando ele encontrou o seu sogro, as coisas já foram se organizando para no futuro ele vir ser o Salvador. E ele, tendo errado como homem diversas vezes, enfim, seguiu todo o projeto de Deus para a vida dele. O propósito da vida dele era ser Salvador em Israel. E ele fez tudo quanto Deus mandou, quanto Deus pediu, o quanto Deus determinou. E por isso, até hoje, reconhecemos Moisés como um grande homem de Deus. Como falei mais cedo sobre a passagem, está em diversos lugares, pregações, desenhos. Moisés também. Moisés, até mesmo quem não segue uma vida cristã, que não segue uma vida de estudo, conhece a história da abertura do Mar Vermelho. Que por meio de um homem Deus fez o mar se abrir. Então, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos abençoados e Deus reconhece o nosso trabalho. É verdade, é incrível como Deus faz. Deus tem propósito para a vida de todos. Agora temos que estar no centro da sua vontade. Bom, Leandro, o que acontece quando colocamos Jesus como centro das nossas vidas? Justifica um versículo. Eu gostaria de ler aqui João 16, 33, que diz assim:
eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, quando a gente foca, quando Cristo é o nosso alvo, e não há outra coisa além de Cristo, nós sabemos, nós conhecemos que as tribulações e as lutas desse mundo não podem nos abalar. E Cristo, Ele nos conforta quando Ele diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Porque Ele venceu, Ele nos socorre, Ele nos ajuda e não nos desampara. Se a gente vence, não é mérito nosso, a gente vence com os méritos de Cristo, porque Cristo é quem é socorro presente na hora da angústia, Ele quem nos socorre nas nossas tribulações. Então, confiemos em Cristo, deixemos que Ele seja o Senhor da nossa vida, que nos guie no caminho segundo a sua vontade. Ele é que pode nos direcionar para os propósitos que Ele tem para a vida de cada um. Bom, Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. O versículo que eu quero deixar se encontra em Naum, capítulo 1, versículo 7, que vai dizer assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. É um versículo bem famoso. E aqui eu quero focar nessa parte que diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Partindo novamente para essa vertente de confiar no Senhor. As tempestades vêm, o inimigo vem, até mesmo as pessoas vêm para nos afligir. Mas a gente tem que estar confiando no Senhor, confiando na Sua palavra, sempre meditando nela, sempre permanecendo no seu caminho, porque assim estaremos continuamente confiando em Cristo e cumprindo o dever que Ele nos deu de levar a palavra a toda criatura. É verdade, irmão Leandro, O versículo que eu gostaria de deixar para a nossa meditação hoje é o mesmo que eu li há pouco, né? João 16:33, que diz isso. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Cristo nos afirma que se estivermos nele, nós teremos paz. E a verdadeira paz, a paz que somente Ele nos dá. No mundo nós podemos passar por situações difíceis, tribulações e lutas, mas Ele não nos desampara. Ele nos ajuda a ter bom ânimo. Ele diz que venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele não vai nos desamparar. Então medite, fique com esse versículo para a sua meditação e aprenda com Cristo que Ele não nos abandona. Não sabemos onde o seu barco está, que tipo de mar, né? Se é no mar calmo, no mar agitado ou no meio de uma tempestade. Mas confie que esse Cristo, falado aqui nesse vídeo, na palavra de Deus, Ele está pronto para acalmar essa tempestade, basta que você o busque. Vamos deixar uma reflexão para vocês pensarem um pouco. Será que você tem se aproximado da presença de Deus com fé e intimidade? Reflita. Veja como está a sua vida espiritual, como você está na presença de Deus. E lembre-se sempre, a experiência de nada vale sem a presença de Deus em sua vida. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Assista o nosso vídeo, compartilhe. Leve essa palavra aos corações que necessitam. Amém.